todos, sejam bem-vindos à nossa primeira sessão dos Andamentos da Ciência. Com muito gosto começamos esta sessão com o nosso professor José Madeira. Obrigada pela disponibilidade. E peço desculpa por este timing aqui de início, prometemos que nos próximos não vão ter este arranque e esperamos que vocês possam presenciar, isso quer dizer que vão estar na próxima sessão. E começamos mesmo em cheio por explicar-vos um bocadinho o que é este conceito dos andamentos da ciência. Aquilo que nós queremos é trazer várias áreas do conhecimento, várias áreas científicas que nos tragam diferentes visões e que vocês possam, no fundo, beber de diferentes áreas que aqui são mencionadas, investigadas e, no fundo, termos a ciência desta forma mais próxima, ainda mais próxima de nós. E hoje, o que é que nós trazemos aqui? Vamos fazer uma viagem a um tempo profundo, vamos para a ilha de São Jorge e voltar ao 19 de março deste ano, em que, basicamente, os habitantes da ilha de São Jorge ficaram sobressaltados, começaram a sentir um número elevado de sismos de baixa e média altitude, bastante acima dos valores de referência, e a sua frequência deixou no ar uma dúvida, estaria iminente um cenário de erupção vulcânica. Um cenário mais presente dada a recente crise sísmica que antecedeu a erupção vulcânica em La Palma, nas Canárias. Felizmente a frequência do sismo foi baixando e com ela o alarme. E é também sobre este assunto que o professor nos vai falar agora. Eu acho Pronto, ela já deu as conclusões. Pronto, agora não, tenho a certeza que não, que isto foi muito resumido, mas vou só fazer aqui um breve apontamento. Muitos de vós já conhecem o professor José Madeira, que é professor associado do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências desde 1983, portanto já está connosco há muito tempo, e é investigador do Instituto Dom Luís. É doutorado em Geologia pela Universidade de Lisboa, é autor de mais de 60 artigos, se eu estiver a dizer alguma coisa errada, para-me logo, de 60 artigos científicos internacionais e uma dúzia de artigos em revistas nacionais, bem como de mapas geológicos e notícias explicativas e de vários roteiros científicos sobre perigosidade geológica. Portanto, a pessoa mais certa para falar sobre isto, não temos dúvida, é o professor José Madeira. E tem desenvolvido um trabalho de campo nas ilhas do Atlântico Central, arquipélagos dos Açores, Madeira, Cabo Verde, Canárias e São Tomé e Príncipe, e também em Portugal continental, Marrocos e Brasil. Que se algum dia quiser levar testemunhas do seu trabalho, acho que vai ter aqui muita gente que o quer acompanhar. O seu trabalho de investigação, vou acompanhar as erupções de 1905, 1995 e 2014, 2015, da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, e as erupções submarinas da Serrata na Ilha Terceira, em 1999, e de El Hierro, é assim, em Canárias, em 2011. Com esta me retiro, porque agora o espaço é do professor José Madeira. Obrigado, Raquel. Eu vou falar um pouco, mas muito rapidamente, sobre a crise sismovolcânica de São Jorge e enquadrar este evento na geologia da Ilha de São Jorge. Na realidade, nas últimas décadas, São Jorge tem tido muito pouca sismicidade. Nós temos aqui a sismicidade registada no ano passado e, como podem ver, há vários clusters de sismos, um pouco por todo o arquipélago, mas São Jorge está praticamente sem sismos nenhuns. E se recuássemos para anos anteriores, veríamos exatamente a mesma coisa. Ora bem, como disse a Raquel, no dia 19 de março, portanto há 3 meses, começou a registrar-se sismicidade com uma magnitude suficiente para começar a ser sentida também pela população. Os sismos começaram por volta das 17h11, o primeiro sismo está aqui registado com este círculo, depois podem ver uma quantidade de sismos sucessivos. Estas imagens foram cedidas pela Susana Custódio. O que foi interessante foi que os 3 sismos, logo nas horas iniciais da crise, se localizaram precisamente sobre a zona de falha onde se localiza o vulcanismo ativo da Ilha de São Jorge. Podem ver aqui com os pinos amarelos a localização dada pelo IPMA e com os pinos vermelhos a localização dada pelo Civisa. A do Civisa parece mais concordante com a estrutura tectónica. Os do IPMA dão uma magnitude um pouco mais alta do que as magnitudes indicadas pelo Civisa. Portanto, a sismicidade começou neste troço de uma falha ativa que atravessa a Ilha de São Jorge, com focos relativamente superficiais, 6 a 7 km.
Depois, o que se verificou foi que os epicentros migraram progressivamente para o oeste, portanto, aqueles focos iniciais localizam-se mais ou menos aqui, e eles começaram a migrar para o oeste, em direção à zona da Vila das Velas, e no primeiro mês foram registados mais de 24 mil sismos. E eu estou a falar apenas de sismos de magnitude superior a 2, que são os que constam da listagem do IPMA, que está disponível ao público. Como podem ver, atualmente a sismicidade está concentrada na zona entre Santo Amaro, Velas e Beira, portanto, nesta região aqui assim. E, portanto, perante esta intensa sismicidade que ocorreu durante este primeiro mês, que cenários é que nós poderíamos esperar, tendo em vista o que é costume acontecer nos Açores? O primeiro cenário seria tratar-se apenas de um enxame sísmico de duração limitada, que é uma situação que é bastante comum nos Açores, ocorre frequentemente na Achada das Furnas em São Miguel, no Banco de Dom João de Castro, a oeste do Faial. A segunda hipótese seria ocorrer um sismo de magnitude média-alta no decurso da própria crise sísmica. E isto é uma situação que já se observou noutros casos. Por exemplo, o sismo de 15 de junho de 1841, que ocorreu na Ilha Terceira, com uma intensidade 9-10, ocorreu no seio de uma crise sísmica, que já se tinha iniciado algumas semanas antes. E este sismo não provocou vítimas mortais. E porquê? Porque em 1614 tinha havido um sismo de magnitude semelhante na mesma região, em que morreram cerca de 100 pessoas e, portanto, a população, com medo, passou a dormir ao ar livre. E, portanto, durante o sismo, as casas desabaram, foram mais de 5.500 desalojados, mas não houve vítimas mortais. Portanto, este era também um cenário possível nesta situação. A terceira hipótese seria esta crise sísmica desencadear numa erupção. E, de facto, a maioria das erupções históricas são precedidas de sismicidade, que pode anteceder em um mês a erupção ou 2 ou 3 dias, em alguns casos. É claro que nas erupções históricas mais antigas não há registro de sismicidade instrumental, portanto não sabemos exatamente quando é que os sismos começaram, mas apenas quando é que começaram a ser sentidos. Ora bem, para se saber se esta situação poderia desembocar numa erupção vulcânica, é necessário ter monitorização, e neste momento existe monitorização nos Açores, e os principais sinais precursores de que uma erupção pode estar iminente são a deformação topográfica, porque a intrusão de magma em profundidade provoca deformações na topografia da região vulcânica, o aumento da desgaseificação superficial, essencialmente de dióxido de carbono nas fases mais precoces e depois de dióxido de enxofre mais tardiamente, a verificação de que os focos sísmicos se tornam progressivamente menos profundos e, na fase terminal, já quando a erupção está praticamente a acontecer e a conduta já está aberta para a superfície, verificam-se sismos com características vulcânicas, como o tremor vulcânico. Ora bem, perante uma situação de erupção, que tipo de erupção seria expectável? E nós baseamos naquilo que conhecemos da geologia da ilha. E o que a geologia da ilha nos diz é que as erupções de São Jorge são erupções exclusivamente basálticas e o outro fator que vai influenciar as características da erupção é o ambiente em que ela decorre. E a erupção pode decorrer em terra, pode decorrer no mar a pequena profundidade ou pode ocorrer no mar a profundidades maiores. E, consoante estas situações, a erupção terá características diferentes. Ora bem, ao fim de poucos dias, concluiu-se rapidamente que a crise era uma crise sismo-vulcânica, ou seja, que o sistema vulcânico estava envolvido nesta crise. E porquê? Porque as determinações de formação topográfica mostraram deformação da ilha. Foram utilizadas duas técnicas principais, a interferometria de radar de abertura sintética, INSAR, e a geodesia espacial por satélites, comumente designado como GPS. Ora bem, o INSAR são imagens de interferometria que são produzidas com pares de imagens da mesma área obtidas em momentos diferentes e, portanto, as diferenças entre uma imagem e outra dão um interferograma e, como podem ver, um interferograma feito para um período até 15 de março não mostra deformação significativa. A 21 de março nós já vemos aqui estas franjas no espectro do visível que mostram que o terreno está a sofrer deformação.
Cada uma destas franjas corresponde a uma diminuição ou aumento da distância ao satélite de cerca de 28 milímetros. Portanto, como vemos aqui, duas franjas de deformação, isto significa que houve uma deformação da ordem dos 56 milímetros da superfície topográfica. Portanto, o edifício vulcânico estava a sofrer inflação. Este padrão foi mudando com o tempo, à medida que a sismicidade foi progredindo na ilha. Portanto, aqui ainda temos a sismicidade nesta zona mais central. E depois também a deformação topográfica determinada por geodesia de satélite. As estações de GPS foram reforçadas com estações temporárias, mas existem algumas permanentes que o colega Júlio Mendes analisou e, essencialmente, vamos olhar para dados da Estação da Queimada, situada na costa sul de São Jorge, da Terra do Pão, situada na costa sul do Pico, e uma estação da Graciosa. E o que nós vemos é que a distância entre a Estação da Queimada, em São Jorge, e a Estação da Terra do Pão, no Pico, que mostra valores constantes até ao momento do início da crise sísmica, subitamente mostra um aumento da distância entre estas duas estações, que é da ordem dos 22 milímetros. Portanto, isto mostra que há uma dilatação no canal de São Jorge. Quando comparamos a distância entre a estação da Terra do Pão, no Pico, e a estação da Graciosa, vemos exatamente o mesmo padrão. Portanto, assim que a crise começa, a distância entre essas duas estações aumenta e aumenta da mesma ordem de grandeza que vimos para a Estação da Queimada. O que quer dizer que essa deformação está a ser acumulada a sul da ilha do Pico. Quando vemos a distância entre a Estação da Queimada em São Jorge e outra estação situada na Graciosa, o que vemos é que praticamente não há qualquer deformação, portanto quer dizer que não há dilatação dentro da ilha de São Jorge, mas imediatamente a sul da ilha. Ora bem, como a Raquel já disse, a frequência de sismos diminuiu muito rapidamente no decurso do primeiro mês, portanto ela diminuiu exponencialmente. Vemos aqui a sismicidade até o dia 18 de abril, portanto, no mês de sismicidade, e, portanto, ela diminui muito rapidamente. O primeiro dia, obviamente, tem poucos sismos, porque a crise só começou às 17 horas, portanto, isto é a frequência diária, e, portanto, tem menos horas de registro, mas houve uma diminuição muito rápida da sismicidade. De qualquer modo, foram registrados 840 sismos e desses 250 foram sentidos pela população. Se estendermos a análise até ao dia de hoje, nós vemos que, a partir desse primeiro mês, a sismicidade se mantém a níveis muito baixos, a crise não terminou, mas oscila entre nenhum sismo ou até 5 sismos por dia. Portanto, a valores muito inferiores àquilo que se verificou no primeiro mês. Mas ainda assim, acima do que tem sido normal nos últimos anos. Portanto, as conclusões são que a deformação topográfica confirma o envolvimento do sistema magmático, que os dados de INSAR indicam que o edifício vulcânico sofreu inflação em resultado da intrusão magmática em profundidade. A migração e a profundidade dos focos sísmicos mostra que o que estava a ocorrer era a intrusão de um filão que propagou de leste para oeste, ao longo da zona de falha que atravessa a ilha, ao longo da falha de Pico de Carvão, mas que terá estagnado cerca de 18 km de profundidade, ou seja, não teve pressão suficiente para romper até à superfície e dar origem a uma erupção. E, como vimos, os dados do GPS mostram que essa intrusão se localiza numa estrutura situada imediatamente a sul da costa de São Jorge, provavelmente uma estrutura inclinada para norte, uma vez que os focos sísmicos, os epicentros, se localizam no centro do eixo da ilha, portanto, terá que ser mesmo uma estrutura inclinada para norte. E, portanto, esta diminuição da frequência da sismicidade sugere que este processo está em decaimento, portanto, ainda está a haver fraturação das rochas encaixantes do filão, mas provavelmente já não está a ser alimentado. O que nós temos ali um corpo magmático que vai levar muitas décadas a arrefecer progressivamente e que eventualmente no futuro pode vir a ser alimentado por uma nova intrusão e aí ganhar pressão suficiente para romper até à superfície. Ora bem, vamos relacionar isto com a geologia de São Jorge. São Jorge
é uma ilha muito peculiar, é uma ilha totalmente diferente das outras do arquipélago, porque é uma ilha extremamente longa, tem 55 km de comprimento, mas apenas 7 km de largura máxima, e eleva-se mais de 1000 metros acima do nível do mar. E como podem ver nesta fotografia, a sua zona axial, na metade oeste da ilha, está ocupada por uma cadeia de cones vulcânicos muito recentes. Do ponto de vista da tectónica, nós vemos várias estruturas tectónicas, esta que é a chamada falha dos picos e esta que é a chamada falha do Pico do Carvão, que deriva da falha dos picos em direção à Vila das Velas. E depois temos mais algumas falhas na região oriental de São Jorge, que é uma região vulcanicamente inativa. Portanto, o vulcanismo está concentrado nesta região, o vulcanismo recente. E neste sistema de falhas dos picos e do Pico de Carvão, ocorreram já 3 erupções em período histórico, ou seja, depois do início do povoamento, e estão datadas há pelo menos 14 erupções nos últimos 5.000 anos. E nesta ilha registrou-se também, provavelmente, o maior sismo dos Açores, em 1757, portanto, 2 anos após o grande sismo de Lisboa. Aqui tem uma imagem do terreno da falha do Pico de Carvão. O Pico de Carvão é aquele cone que está ali ao fundo, e esta vertente que vocês veem aqui assim, praticamente vertical, é a escarpa de falha da falha do Pico de Carvão. É uma falha que rompeu até à superfície. E o que aquelas pessoas estão ali a fazer é abrir uma trincheira para estudar a paleossismologia, ou seja, sismos anteriores ao povoamento da ilha. E este é o levantamento da trincheira. Nós fazemos um levantamento à escala 1/10 e o que nós vemos é que há um horizonte de referência que mostra este nível que está aqui, é o mesmo que está aqui, que dá uma separação vertical de ordem de 3,5 metros. A zona de falha está aqui, o que quer dizer que a escarpa que nós estamos a ver é uma escarpa que recuou erosivamente alguns metros. E, portanto, a análise e a datação dos depósitos encontrados nesta trincheira mostram que ocorreu um sismo de magnitude estimada à volta de 7, no período que anda entre os 780 e os 600 anos atrás. Ou, alternativamente, 2 sismos de magnitude próxima de 7, no período de 780 a 380 anos. Isto porque o plano de falha se propagou um pouco para estes depósitos mais recentes e, portanto, sugere que possa ter havido um segundo sismo. E, portanto, como vemos, tem uma separação produzida pela ruptura superficial bastante grande. Mas há outras falhas com atividade neotectónica, com atividade recente, com ruptura superficial, e esta é uma falha muito interessante porque se situa na região leste da Ilha de São Jorge, muito perto do bordo da Arriba Norte. Isto é o início da Arriba Norte, tem cerca de 800 metros de altura, e o que vocês podem ver aqui, esta vertentezinha, que aqui não parece nada de particular, é uma escarpa de ruptura superficial ao longo desta falha. Como podem ver, está ali uma retroescavadora a abrir uma outra trincheira, que aqui já está aberta, com aquela linha de corda branca, que é a linha de referência para depois fazermos o levantamento da trincheira. Podem ver aqui a dimensão da escarpa de falha, está ali a minha doutoranda, e isto é o levantamento da trincheira. Isto não está publicado ainda, é um trabalho que está à espera de ter tempo para trabalhar, mas o que nós podemos ver é que os depósitos que se encontram aqui no bloco elevado não chegaram a aflorar no fundo da trincheira. O que temos é uma sequência sedimentar conglomerática a cobrir a escarpa de falha. De qualquer modo, o plano de falha que se situa aqui assim está em continuidade com a própria escarpa, o que mostra que é uma ruptura superficial bastante recente. Além do mais, a vegetação que cobre essa escarpa de falha é uma vegetação arbustiva de pequeno porte, o que quer dizer que não tem uma idade muito avançada. De qualquer modo, isto permite determinar que pelo menos temos ali 3,9 metros de separação vertical associada a esta falha. E o que é mais interessante é que a extensão ao longo da qual esta escarpa de falha se encontra situa-se precisamente no topo da Arriba, que está entre as duas fajantes, que são as fajantes icónicas de São Jorge, a fajante da Caldeira de Santo Cristo e a fajante dos Cubos, portanto está aqui em cima no topo desta vertente, e em cada extremidade temos uma grande fajante produzida por escorregamentos das arribas da ilha. Portanto, uma ilha com um potencial sísmico elevado. E, como disse há pouco, o sismo mais importante nos Açores foi o sismo de 1757, que ocorreu no dia 9 de julho
entre as 11 e a meia-noite, com intensidade estimada em 10, 11, magnitude estimada da ordem de 7 e que teve 2 minutos de duração, portanto um sismo bastante prolongado. E existe uma descrição das consequências deste sismo num registro da Câmara Municipal das Velas, em que diz que da ponta da ilha, chamada Topo, que fica a leste, correndo a distância de 9 a 10 léguas pelo sul da ilha, não se acha uma só casa em pé até à Vila da Calheta. E em toda esta longitude se abriu a terra, por ser montuosa, e se despenhou mais de um quarto de légua, correndo e voltando-se os montes. Nas fajãs dos Vinhos e São João, que ficam na costa sul, e dos Cubos, que ficam na costa norte, se moveu a terra voltando-se do centro para cima. E de sorte que nelas não há sinal de onde houvesse edifício. Destes 3 lugares correu a terra ao mar e nele fez vários baixinhos. Portanto, houve escorregamentos nas arribas, escorregamentos que chegaram ao mar e criaram pequenas ilhas temporárias. Portanto, o que a descrição nos diz é que toda a metade oriental da ilha, entre a Calheta e o Topo, foi arrasada totalmente. Não ficou nenhuma casa em pé na Calheta e na Vila do Topo, que fica no extremo leste, apenas a capela de Nossa Senhora da Ajuda não foi deitada abaixo. Este sismo causou 1034 mortos na região leste da ilha de São Jorge, que tinha, na altura, uma população de 3.500 habitantes. Tinha havido um recenseamento pouco tempo antes. Portanto, 30% da população morreu durante este sismo. E, por outro lado, esta descrição sugere que o pico de aceleração vertical tenha sido um pico de aceleração muito elevado. E, ainda na Ilha do Pico, morreram 11 pessoas em consequência deste sismo e deitou abaixo a Igreja da Piedade, que estava a acabar de ser construída. Portanto, estava ainda inacabada, foi abaixo. Ora bem, em termos de vulcanismo, já vos mostrei algumas imagens. Isto é uma fotografia aérea da zona central da ilha, onde podem ver o Pico da Esperança, que é o ponto mais alto da ilha de São Jorge. Este cone teve uma erupção há 5.300 anos. O Pico do Arieiro, que teve uma erupção há 2.500 anos. E o Pico Pinheiro, que teve uma erupção há 1.360 anos. Portanto, estes são apenas alguns exemplos das erupções recentes na ilha de São Jorge. E, quanto às erupções históricas, as erupções de 1580 e 1808 são as duas que ocorreram em terra. Têm uma característica muito interessante, é que em qualquer delas houve mais do que um foco sísmico, ou seja, a erupção não ocorreu apenas num local, mas em vários locais. E em 1580 a erupção começou aqui na Ribeira de Almeida e migrou progressivamente para sueste. Enquanto que na erupção de 1808 a erupção começou aqui assim, migrou para noroeste e depois regressou ao ponto inicial. Em qualquer dos casos, estes vários focos eruptivos estenderam-se por distâncias de ordem dos 4 km, 4,5 km. E em dezembro de 63 começou uma crise sísmica semelhante a esta, sentida no Pico e em São Jorge, que culminou com 2 erupções submarinas, uma em dezembro de 63 ao largo do Pico e uma em fevereiro de 64 ao largo de São Jorge. Ora bem, sobre a erupção de 1580. Foi uma erupção que durou 4 meses e foi antecedida por 3 dias de sismos sentidos. Mas o facto mais importante desta erupção basáltica foi a ocorrência de uma terrível nuvem que queimava como fogo, a que as testemunhas chamaram ardente nuvem, que causou a morte de pelo menos 10 pessoas. Gaspar Frutuoso, que é um cronista açoriano, que escreveu o relato sobre o povoamento das ilhas, a geografia, as culturas, etc., e que escreveu este manuscrito entre 1586 e 1590, relata que 15 homens foram de barco tentar recolher alfaias agrícolas à Fajanda Queimada, que ficava muito próximo do primeiro foco eruptivo, e quando desembarcaram, 10 deles desembarcaram, quando entraram na casa, de repente formou-se uma nuvem que desceu repentinamente a montanha. Um deles ainda tentou fugir para chegar ao barco, mas foi apanhado pela nuvem e ficou gravemente queimado, e os que estavam na casa desapareceram totalmente incinerados. E mais tarde há um relato de um vulcanólogo francês que faz referência a globos de chamas no interior da nuvem. E esta referência a globos de chamas significa que aquele fluxo piroplástico
foi um fluxo piroclástico do tipo fluxo de cinzas e blocos, que provavelmente foi causado pelo colapso do cone que estava em erupção, que estava a ser edificado numa vertente bastante íngreme. E, portanto, à medida que foi crescendo, tornou-se instável, colapsou e deu origem a uma nuvem ardente. Já a erupção de 1808 começa por cima da população da Ursulina, no topo da ilha, e com explosões intensas, com a nuvem a ser desviada para sueste e a chover cinza sobre toda a região em torno da Ursulina, e a população acabou por evacuar a população. Entretanto, quem ficou na população foi o padre. O padre resolveu ficar. Entretanto, como eu vos disse, os focos eruptivos migraram sucessivamente mais para noroeste, até que regressaram ao ponto inicial. E quando regressaram ao ponto inicial, começou a ser emitido um derrame lávico, e nessa altura o padre tocou a rebate a pedir ajuda para transportar os paramentos e as imagens da igreja para uma capela que ficava nos arredores da Ursulina. E como já não tinha fregueses na vila, vieram as pessoas da população vizinha, de Manadas. E quando estavam neste trabalho de transportar as coisas da igreja da Ursulina para a ermida do Senhor Santo Cristo, o relato do padre João Inácio da Silveira diz que se levantou um tufão de fogo, fazendo-se uma medonha e ardente nuvem, e correndo até abaixo da igreja, queimou 30 e tantas pessoas na igreja e nos campos. E vindo para a parte da ermida do Senhor Santo Cristo, tomou luz ao sol, que parecia uma tremenda noite. Quando finalmente, ao fim de algum tempo, começou a clarear, o padre da Ursulina saiu da ermida e logo se encontrou com o vigário das Manadas e um clérigo queimados, e todas as mais pessoas que com eles entraram. Uns, por menos molestos, foram para a sua casa e outros ficaram na referida ermida e em casas vizinhas por não poderem ir para as suas, vindo uns com os coiros das mãos e dos pés pendurados, e outros tão inchados e pretos que se não conheciam. Todos pedindo sacramentos e apenas os receberam, alguns logo expiraram. Portanto, estas pessoas foram apanhadas por um fluxo piroclástico a elevadíssimas temperaturas que fez com que a própria pele se soltasse do corpo. Isto é uma consequência muito comum das vítimas de fluxos piroclásticos, que acabam por morrer não diretamente das queimaduras superficiais, mas das queimaduras das vias respiratórias que provocam edema e as pessoas acabam por sufocar. E isto é uma imagem do que restou da igreja da Ursulina, porque entretanto o derrame lávico atingiu e destruiu praticamente toda a população, derrubou a igreja, só ficou a torre cideira. Em 1871, João Teixeira Soares escreveu um texto para um jornal local onde dá mais alguns dados sobre esta nuvem ardente. Ele escreveu, em 1871, que dos fenómenos que relatamos, aquele que nos parece chamar mais a atenção do geólogo é o das nuvens ardentes. Saíam das crateras depois de uma como síncope da atividade destas. Eram carregadas de uma poeira úmida que, fazendo-as pesadas, as obrigava a correr sobre a terra, vertente abaixo, para o mar. Traziam uma terrível força de translação. A introdução do mais leve parte nos órgãos de respiração causava a morte. Idêntico fenómeno apareceu, como vimos, em 1580. Portanto, isto é um relato que é escrito 63 anos depois da erupção da Ursulina, portanto, ainda com testemunhas da erupção, e que mostra que estes fluxos piroclásticos que se formaram durante a erupção de 1808 foram diferentes daqueles que vimos na erupção de 1580. Estes são, essencialmente, fluxos resultantes da interação com a água do subsolo. São surges freatomagmáticos. E, como vimos, portanto, as únicas vítimas das duas erupções em terra estão associadas aos fluxos piroclásticos, e quando nós olhamos para o registro geológico, vemos que há registros de outros acontecimentos do mesmo tipo em erupções pré-históricas. Por exemplo, na erupção do Pico do Arieiro, o que nós temos aqui é um depósito de queda puramente magmático, com lapili a cair continuamente a chover sobre o terreno, e de repente passa bruscamente a este depósito muito bem estratificado, que mostra que a taxa de efusão deve ter diminuído o suficiente para haver interação com a água do subsolo e formou surges freatomagmáticos. Já nos depósitos associados ao Pico da Esperança, encontramos depósitos de escórias e cinzas, depósitos de fluxo de escórias e cinzas, que mostram um depósito similar àquele que foi observado em 1580.
portanto, este tipo de eventos é comum na Ilha de São Jorge, ao contrário do que é expectável para uma região onde o vulcanismo é essencialmente basáltico. Portanto, em síntese, o vulcanismo, apesar de ser um vulcanismo fissural basáltico, que normalmente é essencialmente efusivo, na Ilha de São Jorge temos que contar com o forte declive da ilha, que possibilita colapsos gravíticos em edifícios vulcânicos em construção. Existem abundantes aquíferos, que faz com que a interação água-magma seja bastante comum e, portanto, ocorra a atividade freatomagmática. Pelo contexto insular, podemos ter erupções submarinas muito próximas da costa e, portanto, ter atividade hidromagmática submarina. Temos a formação de fluxos piroplásticos nas erupções históricas em terra que causaram as únicas vítimas mortais. Temos tectónica ativa, com sismos tectónicos de magnitude média alta. Temos uma morfologia constituída por ribas altas e íngremes sujeitas a colapsos gravíticos e a geração de tsunamis locais. A própria morfologia da ilha dificulta as comunicações em caso de um evento geológico, seja uma erupção, seja um sismo, porque a ilha é muito estreita e as vias de comunicação são muito limitadas e, portanto, também a proximidade das populações aos sistemas vulcânicos ativos e aos sistemas tectónicos ativos. Portanto, a ilha apresenta uma elevada perigosidade geológica. E acho que cumpri. Obrigada, professor. Estou só a tentar outra vez a minha relação depois das melhores. Ainda não consegui. Ok, obrigada. Pronto, já está. E agora é a altura de vos ouvir a vocês. Perguntas que tenham, por favor, vão colocando o dedo no ar para que eu possa passar-vos o microfone. Quem é que começa? Já apresentaste isto nos Açores, em São Jorge? Não. À população? Não, mas os colegas... Isto não são boas notícias. Não, os colegas dos Açores já certamente fizeram já têm noção do que é que se safaram sim. por um filósofo ficar a 8 km. E as pessoas têm conhecimento do que aconteceu nas erupções históricas. Portanto, é uma ilha difícil do ponto de vista do risco geológico, muito difícil. Quando há iminência de a única coisa a fazer é evacuar. Evacuar pode não ser necessariamente para fora da ilha, se for uma erupção, podem evacuar para a região leste, para a região leste, para a metade leste da ilha, mas em caso de sismo, aí não há nada a fazer. Posso? Posso pedir que voltes ao slide onde destas as datas das erupções históricas dos cones mais elevados da ilha. Eu vi ali uma cadência que remete para 5.300, 2.500, 1.360. Não, na realidade, se tu fizeres as contas a 14 erupções em 5.000 anos, dá-te um intervalo de aproximadamente 300 e tal anos. 300 e tal anos, período de retorno. É muito maior, é muito mais frequente. Nada do que Sim, mais apertado. são apenas 3 dos vários eventos que estão datados. Ok. Porque eu vi por essa cadência que se calhar estávamos a chegar num período de retorno de episódio destas Sim, mas o que se vê quando nós analisamos a frequência das erupções, a análise temporal das erupções, o que vemos é que a distribuição é que o período de retorno não tem qualquer significado, porque as erupções ocorrem em clusters. Portanto, frequentemente nós temos 1 a 4 erupções em um período relativamente curto e depois intervalos entre clusters bastante mais longos. Mas o período médio entre erupções é da ordem dos 22 anos, para todo o arquipélago. Depois temos que analisar também em termos de cada sistema vulcânico ativo, que é diferente. Okay. Mas para o arquipélago é de 22 em 22 anos. Aliás, quando eu escrevi a minha tese, em 98, quando acabei de escrever, tinha feito essa análise e escrevi na minha tese que provavelmente iríamos entrar num novo período vulcânico entre 2000 e 2022. E em 1999, em dezembro de 99, começou a erupção da Serreta. Portanto, antecipou-se menos de um mês àquilo que eu tinha escrito. Mas foi um mero acaso, porque, de facto, podia ter sido nessa altura. Além de que o registro é incompleto, porque nos primeiros anos de povoamento temos um período muito longo sem erupções registadas. E isso pode ser
resultante, por um lado, porque as ilhas não foram todas ocupadas, não foram todas povoadas simultaneamente, portanto, o povoamento foi progredindo para o oeste e, portanto, podem ter ocorrido erupções nas ilhas do Grupo Central que não foram detectadas pelos primeiros povoadores e também porque muitas das erupções submarinas não têm manifestações à superfície. Há 3 erupções ao largo de São Miguel, no início do século XX, que só foram detectadas porque cortaram os cabos submarinos. E quando eles foram recolher os cabos submarinos para os arranjar, viram que a borracha tinha lava agarrada e estava queimada. Portanto, o número de erupções em período histórico é certamente superior às 26 que estão nos relatos. Já agora... Tu tinhas mais que nos mostrares. Tenho ali umas cartas na manga. Só para vos mostrar a Vila das Velas. Este é o Pico dos Loiros, então um cone vulcânico, e esta rampa que vocês aqui veem é o derrame lávico que deu origem à Fajã, onde está a população. E aqui tem o Morro das Velas. O Morro das Velas é uma erupção submarina, mesmo junto à costa, porque o cone está construído em parte debaixo d'água, parte em cima do derrame proveniente do Pico dos Loiros. E este cone tem 5.000 anos. Portanto, uma erupção deste tipo a ocorrer agora, que seria perfeitamente plausível, causaria uma destruição enorme na Vila das Velas. Está muito conhecido para Foi bem o que faz. Não, é que não há outros locais para... Os únicos locais favoráveis ao povoamento são as fajãs lávicas, porque a ilha é muito íngreme, são ribas altas e, portanto, a maior parte das populações estão nas fajãs. E na metade leste, que tem um clima péssimo, só mesmo no extremo leste é que estás a uma cota suficientemente baixa para ter um clima mais ou menos razoável, onde está a população do topo. As pessoas sabem o que vai acontecer, só espero que não seja na sua geração. Exatamente. Outra coisa que eu queria perguntar, se for possível, sim, temos era mais duas. Era a explicação geológica, o contexto geológico que faz com que a parte leste seja inativa já. Qual é a razão? A explicação? Porque a ilha evoluiu ao longo de 4 fases vulcânicas. E provavelmente começou a ser edificada na zona leste. Portanto, temos uma unidade que foi identificada há relativamente pouco tempo, com datações que dão cerca de 1,2 milhões de anos. Depois há um vulcanismo com 500 e tal, 800 e tal a 500 e tal mil anos, que era o que se pensava que constituía toda essa zona leste. Depois temos vulcanismo, que corresponde ao substrato mais antigo da zona oeste, a formação dos rosais, que está cortada pelas arribas, que depois estão fossilizadas pelos derrames do vulcanismo holocénico, e depois temos o complexo vulcânico de Manadas, que está situado apenas na região oeste. Portanto, na região leste, o vulcanismo mais recente tem qualquer coisa da ordem dos 100 e tal a 300 mil anos. Obrigado. Já temos mais 2 perguntas, eu vou agora pedir aqui, tens que me dizer que tu não queres então força, não quis micro, se precisares. Tenho 2 perguntas. A primeira é também sobre a inatividade da parte leste da ilha. Portanto, o professor aí já respondeu a parte da pergunta, portanto, se havia estimativas de quando é que a ilha, essa parte da ilha terá deixado de estar ativa. Já será cerca de 300 mil anos. Portanto, parece haver uma migração para o oeste da atividade. E no slide que o professor mostrou, com a erupção de 1808, sim, a erupção da Ursulina. Da Ursulina, portanto, com o deslocamento dos focos para o oeste e depois um regresso. Retorno ao foco inicial. E, portanto, um lado falamos em escalas geológicas e falamos num crescimento de este para oeste, mas
continua a ser possível haver sismos Na Zona Leste. na Zona Leste. Sim, e inclusivamente erupções, não é impossível que ocorra uma erupção, porque o vulcanismo nos Açores tem um controle tectónico. Portanto, quer os grandes edifícios vulcânicos, os vulcões centrais, estão normalmente localizados no cruzamento dos dois sistemas de falhas. Este é o sistema paralelo à fronteira de placas, mas há um outro oblíquo. Portanto, os grandes edifícios estão no cruzamento desses sistemas de falhas e o vulcanismo, os sistemas fissurais, estão essencialmente ao longo das falhas oeste-noroeste e oeste-sudeste. Aqui não podemos falar na migração como nos sistemas de hotspot do Pacífico. Ou seja, o vulcanismo ocorre aqui, depois migra para o oeste, depois volta ao centro, depois vai para o leste, depois anda a saltar ao longo de uma faixa. E isso vê-se na evolução da ilha e vê-se também em erupções individuais. O que estes dois casos mostram é que o que houve foi uma injeção de um filão que conseguiu chegar à superfície numa extensão da ordem dos 4,5 km e que rompeu em mais do que um sítio. Apenas isso. A outra, a segunda pergunta, tem a ver, não sei se consegue mostrar o slide com a ilha, com as várias falhas, portanto, o tectónico. Mais no início. Vejo ali uma RSF, que é... é Ribeira Seca Fault. É uma das tais falhas. Ela está é uma das tais falhas que pertence a outro sistema tectónico. E, na realidade, esta é uma falha provável. Não se consegue observar a falha à superfície, mas corresponde à separação entre a parte recente e a parte antiga. De qualquer modo, durante esta crise já ocorreram 2 sismos no alinhamento desta falha. Portanto, mostra que eventualmente ainda pode rejugar. Que ela pode estar também a ser envolvida, embora com menos importância do que a falha do Pico de Carvão. Sim, vamos agora passar ali para o professor Francisco Freitas e a seguir temos aqui outra pergunta. Força, professor. Obrigado. Eu desconheci a absoluto que havia nuvens ardentes nestes sistemas de erupções essencialmente basálticas. Percebi que resulta da interação com o sistema freático ou por colapso gravítico. Elas são características aqui de São Jorge ou há registro de outras nuvens ardentes que há pessoas noutras ilhas? Não conheço em mais nenhuma ilha. Não quer dizer que não aconteçam. Aliás, deixa-me lá pensar bem. Não, quer dizer, em erupções históricas não. Mas, aliás, sim. Nos Capelinhos houve fluxos piroclásticos na erupção dos Capelinhos. E há depósitos de surge hidromagmático depositados em terra. Portanto, as nuvens de surge propagaram-se desde o cone e a erupção do mar até à zona que constituía a ilha original. E há, por exemplo, no Monte da Guia, que está localizado na própria cidade da Horta. Agora, em erupções históricas, não me lembro de mais nenhum. Mas sempre que há interação com água, é provável que se desencadeiem fluxos piroclásticos do tipo surge freatomagmático e, no caso de edifícios que estão a ser construídos numa vertente muito íngreme, o colapso gravítico desse edifício pode provocar fluxos piroclásticos do tipo nuvem ardente. Claro que são sempre coisas de dimensão muito mais reduzida do que nas erupções que envolvem magmas mais ácidos. Os métodos de datação é que vocês estão conseguindo usar? As datações das erupções holocénicas foram feitas com radiocarbono. Portanto, em paleossolos, em troncos carbonizados, etc. As datações das unidades estratigráficas são potássio água, não há água nada. E agora, aqui à frente, como é que se chama? Dina. A Dina. Força. Eu queria perguntar assim, duas coisas breves. Não sei se eu consigo perceber ou se estou a perceber mal a palavra, é Seixal freatomagmático.
para português que seja expressiva. Surge significa vaga. Surge é um tipo de fluxo piropáctico mais diluído do que os fluxos de tipo nuvem ardente ou ignimbrito. É mais diluído, é um fluxo turbulento com mais gás e menos partículas e que muitas vezes está associado à interação com água. Em relação à formação desses produtos vulcânicos, não percebo como é que o colapso gravítico leva ao mesmo efeito que a interação. É uma avalanche. É uma nuvem ardente. É uma avalanche de material que está incandescente. Portanto, nós temos o cone que está a crescer em cima de uma vertente muito íngreme e a certa altura ele entra em desequilíbrio gravítico e colapsa. Portanto, temos uma avalanche. E essa avalanche são materiais que estão ainda incandescentes e que se vão fragmentando à medida que descem pela vertente, criam uma grande quantidade de partículas pequenas, de dimensão das cinzas. Portanto, o que nós temos é uma nuvem de cinzas que está a descer pela vertente, por ação da gravidade, dentro da qual há blocos de dimensões maiores que estão constantemente a partir-se e, quando se partem, mostram o interior incandescente. E por isso é que se vê os tais globos de fogo no interior da nuvem. Não altera diretamente a composição do mar? Não tem nada a ver com a composição. É apenas um efeito da gravidade. É apenas um efeito da gravidade. Outra dúvida sobre o desenvolvimento vulcânico. Como é que se percebe pelo sismograma se é um desenvolvimento vulcânico ou se é um sismo tectónico? Eu não sou sismólogo, mas é a amplitude. É mais alargado do vulcânico. Portanto, basicamente um sismo tectónico tem este aspecto. E um tremor vulcânico é qualquer coisa deste tipo. Que é geralmente produzido pela circulação de fluidos numa fratura. Portanto, é o tremor produzido pelo próprio transporte ou de magma ou de fluidos vulcânicos. E, portanto, normalmente desenvolve-se é quando nós já temos a conduta praticamente aberta e a magma começa a ascender e aí já é tarde demais. Obrigada. A esse propósito também, a seguir vai haver uma visita guiada ao Instituto de Tondela, já sala de outreach, à mesa de sísmica, portanto... Pensei que era... Ai, não é? Exato, a seguir embarcamos e temos até São Afonso. Mais perguntas? Alguém quer colocar mais uma questão? Se calhar também já estamos mesmo a chegar aqui à altura da... peço desculpa, lá ao fundo. Sim, se puder identificar-se também. Chamo Manuel Pinho, cheguei atrasado. Pois, como eu cheguei atrasado, se calhar estou a repetir, são 96 dias de crise sismo-vulcânica. Se eu fosse um habitante delas, ia estar em pânico, desespero, refugiado, ou seja, uma vez que eu poderia não perceber nada de vulcões, de ministério, nem nada, é o professor, o doutor e toda a comunidade científica podem ajudar a população delas aos 96 dias. Os colegas do CIVISA, que é o Centro de Investigação Vulcanológica de Riscos Vulcânicos e Sísmicos da Universidade dos Açores, são quem faz o aconselhamento da Proteção Civil açoriana. E eles têm acompanhado desde o início o suporte à decisão dos órgãos de proteção civil e também comunicado diretamente com a população in loco. E, portanto, a população está bem informada de quais são, como é que a situação está a decorrer, qual é a sua evolução, o que é que pode suceder. Portanto, tudo aquilo que eu aqui apresentei, eles também terão apresentado. Sei que houve muitas reuniões, apresentações públicas com a população local e, portanto, eles sabem o que é expectável. De qualquer modo, o que nós vimos foi que a Proteção Civil Regional atuou muito rapidamente, retirou as pessoas com maior dificuldade de mobilidade da zona mais crítica e preparou os planos de evacuação caso fosse necessário. Porque a evacuação, como eu expliquei, pela morfologia e pela forma da ilha, é muito complicada. Por exemplo, eu posso mostrar aqui umas simulações feitas
do meu colega António Bruno da Silveira, isto é, a densidade dos epicentros num dado momento, não sei exatamente em que momento é que isto se refere, mas portanto temos aqui 2 focos de maior densidade de sismos, portanto 2 locais onde com maior probabilidade poderia ocorrer a erupção, e através de modulação numérica nós podemos simular por onde é que vão correr os derrames lávicos. E isto é um exemplo de um foco eruptivo na base daquele cone, por onde é que essa lava correria, para um dado volume, obviamente, de lava. Tudo vai depender da taxa de efusão e da quantidade de magma de lava que é extruída. Mas, como podem ver, isto é a localização das velas. Isto é o Morro das Velas, isto é a Baía de Entre Morros, porque ali assim está um outro cone já muito destruído, semelhante a este. Portanto, toda esta zona é a zona das velas. Já vou fazer uma pergunta. Tudo que está preto é a zona coberta de probabilidade elevada. Não, de uma erupção que ocorresse naquele ponto. Isto é uma simulação. Isto é uma simulação. Mas eu pensei que a esquadra ficasse só pela zona que está pintada a vermelho. Não. Aqui é onde tens maior espessura de lava acumulada, porque tens aqui uma barreira topográfica que faz com que a lava fique ali acumulada até transbordar para a vertente. Isto é outra simulação. Como se a ruptura fosse uma fissura com esta extensão. A população das velas, mais uma vez, está aqui. Isto é outra simulação. Se a erupção rompesse na segunda zona de maior concentração de sismos, e reparem que isto é o aeroporto. Que, aliás, está construído em cima de algumas das lavas da erupção de 1580. E aqui é o principal porto da ilha. Há um outro na Calheta, mas este é o principal porto na ilha, este é o aeroporto. Portanto, uma erupção neste setor aqui das velas, Queimada, Santa Marta, seria altamente crítica para a população. Acho que logo no final dos tópicos, e assim já passamos. Aquele azulado da pista, sim. Ele prolonga-se por baixo da zona negra? Sim, vem até aqui. Simulado? Sim. Não, a zona negra é que se prolonga por cima dele. Lá foi, exato. Mas está. Na outra simulação é muito interessante. Aí há um condicionalismo imposto pela topografia, pela orografia. Mas isto faz-me recordar a explicação que tu apresentaste quando foi a erupção da Ilha de Fogo. Que toda a desgraça que aconteceu foi graças a uma estrutura, a uma estrada aberta pelo homem e, portanto, que canalizou a lava toda para... Aqui não, aqui é a orografia. Aqui é a topografia que controla. Mas eu quando vi isto não me movo dessa tua explicação sobre a erupção de 2014, 2015 na Ilha do Fogo, ocorreu imediatamente a sueste do cone da erupção de 95. E entre o foco eruptivo da última erupção e as duas populações principais das caldeiras, tínhamos o derrame de 95, que funcionava como uma barreira topográfica que, em teoria, teria impedido a lava de chegar à zona povoada. O problema é que a erupção de 95 tinha coberto a estrada e, após a erupção, eles cortaram novamente a estrada pelos derrames de 95 e, portanto, abriram um canal por onde a lava transpôs para norte e acabou por atingir... Abriu-lhe a porta. Abriu-lhe a porta. Ok. Lá atrás, não sei se tinha ficado tudo esclarecido ou não, Manuel? Não, até passaram à frente. Manuel, eu sou professor de Biologia, tenho alguma dificuldade em trabalhar em Lisboa por causa da falta de informação, ou civismo, ou sensibilidade dos miúdos, dos pais, dos colegas, de toda a gente. Eu estava a estar nessa ação da apresentação do programa de conhecimento, em que o professor falou exatamente esse final da estrada. Passaram-se alguns anos e calhou a chegar aqui atrasado, mas peço desculpa. Eu não fazia ideia deste cenário. Como a gente anda a mendigar informação, descarreguei uma coisa que chama-se aplicação do Civisma
e de facto é assustador quando a gente vê os pontinhos amarelos. Pontinhos amarelos, os miúdos e brutos sabem ver. Pontinhos amarelos é eventos com mais de 20 trabalho, mais de 24 horas. Literalmente é, professor, como é que a gente tem acesso a isto para divulgar? É porque 96 dias é insuportável. Como é que uma pessoa... Sim, mas ao fim do mês a intensidade da crise diminuiu enormemente. E, portanto, a probabilidade de uma erupção foi também muitíssimo reduzida. E, portanto, a partir dessa altura, a probabilidade de erupção diminuiu enormemente. E, portanto, a população, neste momento, está a viver perfeitamente sem qualquer sobressalto. Isso é a resposta politicamente correta. Não, é verdade, é verdade. As pessoas, ao fim do mês, estavam perfeitamente, começaram a ficar descansadas. Nada garante, de facto, que a coisa não volte a aumentar, mas por isso existe a monitorização e, se isso acontecer, serão tomadas as medidas necessárias. Agora, quando muito é criar pânico, é isso que não vale a pena divulgar? Não. Foi tudo divulgado à população. 36 dias depois. 36 dias depois, as pessoas sabem que a sismicidade está a níveis muito baixos, que não terminou a crise, mas está a níveis muito baixos. E as pessoas vão seguindo pelos comunicados da Proteção Civil, pelo site do Civisa, podem consultar também o site do IPO. Vamos perceber bem. A crise mundial do fogo, do petróleo, etc., ocupa o tempo. Hoje já cá está o governo. Sim. A partir do momento em que a crise diminui para os níveis a que está, deixa de ser notícia, obviamente. Mas localmente, na região, há informação. Não há a nível nacional. Mas eu não sou professor de São Jorge. E eu tenho essa habilidade de trabalhar com miúdos que vivem nos piores sismos. Quer dizer, aquela coisa de 1990, as escolas param para falar de 1755 e em alguns, todos os anos é muito bom, professor, Portugal está tudo bem, nós para mim isto é diário, não. Sim, mas em relação a sismos, nós não temos possibilidade de prever absolutamente nada. Só podemos saber o que é possível acontecer com base naquilo que já aconteceu. Mas agora não há maneira de prever um sismo. Nós podemos saber onde é que estão as estruturas ativas que geram sismos. E mesmo assim não os conhecemos todos. Portanto, o sismo de 755 não sabemos exatamente qual foi a estrutura. Há hipóteses, mas não há uma certeza. Outros sabemos. E sabemos que dimensão é que essas estruturas, dimensão de sismos é que estas estruturas podem gerar. Agora, quando é que eles vão acontecer? Por enquanto, não há maneira de saber. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Eu vou agora passar a palavra ao professor Pedro Almeida. Agradecer já da minha parte, porque vou mesmo calar ao vosso tempo. Professor, obrigada por ter sido primeiro e espero ver-vos novamente, se não sei se nesta sala. Até à próxima. Então, isto é mesmo para fechar a sessão. Acho que merece uma salva de palmas mais uma vez. Vou explicar também este programa, que realmente tem uma série de aspectos muito fascinantes, mesmo para uma pessoa de física como eu, tenho aqui meio dúzia de perguntas, mas depois é a ocasião mais propícia de falar com ele. Eu queria chamar-vos a atenção e peço-vos para fazer todos os possíveis para divulgar estas sessões que vamos ter ao longo do tempo destes andamentos de ciência. A ideia é que nós conseguimos transmitir um pouco da ciência que se faz aqui na faculdade e não só, de maneira a que pessoas que não têm informação científica muito forte possam compreender do que se fala. Terá uma periodicidade que agora vai ser muito exercitada por causa das férias de verão, naturalmente, mas voltaremos em outubro. Em outubro entraremos com um tema que tem a ver com a cibersegurança, okay? E que isto também está na ordem do dia, como todos sabem. E faremos a divulgação destes acontecimentos através dos meios habituais da faculdade. Contamos fazê-lo também através das estruturas da Câmara Municipal de Lisboa, das juntas de freguesia e de algum tipo de mecanismo que permita às pessoas entenderem isto como um evento mais do que científico, um evento de cultura para todos, cultura científica para todos, que é isso que nós queremos. Naturalmente que das próximas vezes queremos ter uma sala com o triplo ou o quádruplo das pessoas, não neste anfiteatro, mas no grande anfiteatro de ciências lá em Março. Portanto, dito isto, peço-vos para se manterem atentos, aqueles de vocês que hoje demonstraram interesse em estar aqui, de certeza que as próximas sessões vos vão interessar também. E agradeço pela vossa presença. Muito obrigado e até breve. Boas férias.